Você tem achado que a sua vida não vai para frente, que você não sai do lugar? Tá desanimado, cansado, sem foco? Você sabia que você pode ser o grande motivo disso tudo? Chocado? Mas é verdade. A gente pode estar fazendo coisas que estão influenciando para que isso aconteça. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas coisas e o que pode ser mudado na nossa vida para eliminarmos isso já. Sou Samira Smichek, sou psicóloga e bora pro vídeo. Gente, antes de começar eu quero falar para vocês, o vídeo tá imperdível, tá demais, não deixa de assistir até o final e não pula nenhuma parte para aprender direitinho, tá bom? Criar expectativas em relação aos outros, isso é um erro enorme. Eu vejo muita gente cometendo isso. As pessoas elas criam expectativas, elas querem que aconteçam certas coisas e ela começa a criar essa expectativa esperando que o outro vá fazer isso, mas isso não acontece. E aí a pessoa se frustra, se decepciona e aí acaba se machucando. E geralmente quando isso acontece são com pessoas mais próximas da gente, pai, mãe, namorado, marido. Então a gente fica esperando uma coisa da pessoa, não acontece, aí a gente se chateia. Aí aquela relação que era ótima começa a ficar estagnada, começa a ficar abalada, porque a pessoa ela age diferente em relação àquilo. Ela estava esperando algo, então a pessoa não fez, ela já fica brava, já começa a cobrar o outro, fala, mas por que você não fez aquilo? Aí já começa a ser uma coisa que não é natural. É uma relação, a relação fica pesada, perde o encanto, né? A pessoa não tá mais ali com o outro da forma que ela queria, né? Porque começa a gerar uma certa pressão. Então, o melhor a fazer é não esperar nada de ninguém. Viva do seu jeito, deixe o outro com as coisas dele. Se ele quiser fazer alguma coisa, aí quando ele vier quando ele realizar isso, que era uma coisa que você queria, ótimo. Você vai ficar feliz, mas não fica esperando uma coisa que você acha que vai vir e não vai ter, entendeu? Viva sem isso e é a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Reclamar de tudo o tempo todo. Isso também é uma grande besteira que a gente faz, uma coisa que pode afundar mais a nossa vida, porque pensando bem, quando a gente reclama, a gente faz o quê? A gente dá enfoque para o problema. A gente faz com que um problema pequenininho se torne uma coisa com muita importância. Já que eu estou pensando naquilo sempre, a nossa mente vai entender, bom, nossa, isso aqui é muito urgente, é muito importante, então a gente acaba anulando as alternativas boas que a gente pode achar para resolver esse problema, as soluções, sem contar que a gente libera um monte de coisa no nosso corpo. A gente libera o cortisol, que eu já falei no outro vídeo. Inclusive, se você quiser ver, tá aqui do lado, eu vou deixar aqui, tá? Sobre o que prejudica a nossa saúde mental. Então, a gente libera o cortisol, a gente fica estressado, a gente fica ansioso. Então, reclamar não é uma boa coisa. O que a gente deve fazer no lugar de reclamar é agradecer, agradecer pelo que a gente tem já. E se a gente está vendo que alguma área da nossa vida não está bem, que precisa ser mudada, a gente vai traçar uma meta para isso, né? Vai pensar o que eu posso fazer em relação a essa área que não está boa, mas eu posso melhorar. E não ficar reclamando. Reclamar você não vai chegar em nenhum cargo que você quer, não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter o emprego que você quer, não vai conseguir nada reclamando. Então você tem que estar com a cabeça no lugar, sem reclamar, sem ansiedade, sem afobação. Agradeça o que você tem hoje e vamos traçar metas para as novas coisas, para os novos desafios. Vamos criar novos recursos para chegar até isso, tá bom, gente? Cometer erros e não mudar. Isso a gente faz às vezes até sem pensar, né? Sem perceber. A gente está fazendo algo, aí a gente errou e aí a gente continua naquilo e quando a gente vai ver, fala, nossa, mas eu já tinha feito isso, eu insisti. Cometer erros, pensando bem, não é uma coisa ruim. O que não dá para acontecer é cometer um erro e você insistir naquilo, você deve mudar. O erro ele serve na nossa vida como alerta, para mostrar pra gente que algo não foi.
para mostrar pra gente que algo não está legal, que não deu certo. Eu acho que falta muito a gente virar a chavinha de entender o que é o erro, porque a gente passou a vida toda, quando a gente era criança, quando a gente ia para a escola, o que a gente ouvia? A gente ouvia a professora falar, faz isso, mas não pode errar, você não pode fazer isso, o pai e a mãe ensinando, você tinha que ser aquela criança, andar certinho, se você fizesse aquilo era castigo, se você fizesse tal coisa ia ficar pensando, então na nossa cabeça a gente não podia errar. E isso não é verdade. A gente pode errar sim. Como eu falei, a gente só não pode persistir. A gente errou, aí a gente reconheceu que é um erro, que não deu certo, viu que algo não deu certo na vida e você muda a tática, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, tá, pessoal? E parar de falar assim, não tento porque eu tenho medo de errar. Você foi fazer aquele curso, aquela prova? Não, eu não vou nem me inscrever porque eu sei que eu não vou passar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então vamos parar com isso. A gente tem que tentar sim. A gente tem que ir tentar, se errar, a gente muda a tática, tenta analisar por que não deu certo, tá? Não deixe de se inscrever no meu canal, tá? De ativar o sininho, porque a YouTube continua entregando meu conteúdo para vocês. Isso me ajuda muito, tá bom? Para você que está chegando agora também, não me conhece, já ativa o sininho para você assistir todos os vídeos que saírem, tá? Pode ir lá no meu canal e ver os anteriores que também estão muito legais. Deixar que a sua felicidade dependa do outro. Isso é extremamente prejudicial para a nossa vida também, porque se a gente define que a nossa felicidade depende do que o outro vai fazer, ou do que o outro, ou como o outro está, pode esquecer. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, a gente tem que ser feliz de acordo com o que a gente é, o que a gente faz, e não ser feliz porque porque o outro me tratou bem hoje, eu tô feliz, ou ele me tratou mal, estragou minha noite. Não, isso não pode acontecer. Tanto é que às vezes existem alguns casos que a pessoa ela precisa ir ao psicólogo porque a dependência emocional, a dependência afetiva dela é muito grande, ela não consegue se livrar disso sozinha. Então, nesses casos, o psicólogo vai auxiliar, vai usar de técnicas para que isso acabe, tá? Mas seja feliz por você mesmo. Conquiste sua felicidade. Se é que você acha que não é feliz ou que está faltando alguma coisa, vá em busca do que está faltando. Veja o que não está bem, mude, troque, né? Experimente algumas coisas novas até você ver que falar, não, é assim que eu quero. Praticar a procrastinação. Quem nunca, né, pessoal? Isso acontece de a gente começar a adiar as coisas e deixar tudo para outro dia, porque a gente começa a querer fazer quando for um dia perfeito. Vou fazer aquilo naquele dia perfeito ou quando eu estiver preparado. Isso não chega nunca, vai sempre adiando, adiando. Falar, hoje eu não estou preparado, então deixa para amanhã e assim vai indo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o cérebro ele passa como é que eu posso dizer? Ele passa por um conforto momentâneo ao adiar a tarefa, porque aí ele se livra daquela pressão ou daquela complexidade de você realizar algo novo ou desconhecido. Só que na verdade acontece o efeito rebote, que é o contrário. A gente acaba tendo perdas físicas e psicológicas com isso, porque a gente deixa de fazer um monte de coisa adiando. A gente perde, vamos supor, eu ia fazer aquela prova, aí eu adiei porque eu não estava preparada para passar no vestibular, aí acaba que a prova aumentou o valor e vai ficar só pro ano que vem. Então você já se frustrou, você falou, poxa, já tive uma perda aqui, né? Porque agora eu vou ter que estudar tudo que eu estudei, tudo que eu já fiz esse ano, eu vou ter que estudar de novo, acrescentar mais coisa nova e ainda o dinheiro, o valor da prova ainda não vai ser mais aquele, vai ser maior. Então você já teve aí uma perda financeira, um monte de perda. Então, não procrastine, tá, pessoal? O que a gente pode fazer é
algumas táticas para que isso não aconteça. Começar a fazer coisas de pouquinho em pouquinho, porque o nosso cérebro também, quando ele vê muita coisa, ele já dá aquela, né? A gente já sente aquela responsabilidade, já tende a fugir daquilo. Porque você viu aquele montão de coisa e fala, ixi, nunca que eu vou conseguir dar conta de tudo isso. Imagina. Então vamos fazendo as coisinhas, vamos separar o que a gente tem para fazer em ordem de prioridade, o que é mais importante, o que é mais urgente, e a gente vai fazendo pouquinho em pouquinho. Pode fazer uma planilha mesmo. Vai colocando lá, hoje eu vou fazer um pouquinho disso, vou fazer um pouquinho daquilo. Segunda coisa é você ajuntar algo, se isso que você está procrastinando é uma coisa chata, porque geralmente a gente faz isso com as coisas chatas, né? Então você alia isso a uma coisa legal. Coloca para você fazer junto. Por exemplo, se é uma coisa que dá para ouvir música, vamos supor, coloca uma música junto, vamos supor, eu não tô indo para academia, porque eu detesto treinar. Então coloca uma música, vai com o fone, né, leva o celular, ou chama a sua amiga, fala assim, detesto malhar, vai com a amiga. Então você já tá aliando uma coisa que você gosta com uma coisa chata e você para de procrastinar. E outra tática legal também é pedir ajuda, porque às vezes a gente não faz porque a coisa é difícil ou porque você não sabe como agir. Pede para alguém que conhece, tá? Pede umas dicas, fala ó, como que eu posso fazer. E aí vocês tentem fazer essas táticas e depois vocês me falam aqui no comentário se deu certo, tá bom? Se comparar com os outros. A gente faz muito isso, né? E geralmente a gente faz isso com as pessoas que já alcançaram sucesso, que já estão bem, né? A gente fala assim, nossa, fulano ele chegou tão rápido, você viu? Nossa, ele chegou, o canal dele era tão pequenininho, ele chegou a 1 milhão tão rápido. Mas quem falou pra você que foi rápido? Quem disse pra você que ele não quebrou a cara, que ele não errou, que ele não fez coisa que não devia ter feito? Você já parou para pensar que as pessoas elas só te mostram o que elas querem que você veja? Como assim? A gente só vai ter acesso ao canal da pessoa com os vídeos legais, claro, com as vitórias dele. A pessoa não vai te mostrar o tempo que ela ficou sem dormir, o tempo que ela renunciou às coisas que ela tinha para fazer, ela não vai mostrar isso. Então a gente só vê o que é legal. Aí você põe na cabeça que, pra mim não tá dando certo. Pra mim demora, olha quanto tempo que eu tô aqui tentando fazer. Só que a gente tem que pensar que as pessoas são diferentes. Cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem oportunidades, existem oportunidades, né? Eu posso ter uma oportunidade, outra pessoa não tem. Eu tenho habilidades diferentes, eu sei fazer coisas que a outra pessoa não sabe fazer. Então a gente tem que parar de ficar comparando. Porque não é uma disputa leal. Você comparar o seu sucesso, você comparar o sucesso do outro, que é o que você está vendo, com o seu fracasso. Não dá para ser assim. Dizer sim para os outros e não para você. Não faça isso em momento nenhum. Porque você já reparou que quando a gente faz isso, a gente está anulando nossas vontades, nossas crenças, nossos desejos, anulando tudo, deixando a gente em segundo plano e colocando o outro em primeiro. Sem contar que se você dizer sim para todo mundo, você não vai agradar você vai agradar o outro e te desagradar. Afinal, a vida é sua ou é do outro? Seja a prioridade na sua vida. Respeite suas decisões, suas vontades, faça o que lhe agrada, o que te deixa feliz e para de ficar querendo agradar os outros, porque isso só desagrada você. Insistir em se relacionar com pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas, elas sempre vão trazer mal pra gente, elas sempre vão fazer mal de alguma forma pro nosso emocional, pro nosso psicológico. Porque na verdade, elas não estão pensando na gente, elas estão pensando nelas mesmas. Claro que não é uma regra, mas as pessoas tóxicas geralmente elas só pensam nelas, são egoístas, fazem mal pra gente. Então, o melhor a fazer é observar isso se você não sabe se a pessoa porque geralmente, ou a gente está apaixonado por uma pessoa assim, aí a gente acaba meio que distorcendo a realidade, ou é um amigo, então fica meio difícil de a gente
distinguir isso, né? Só que dá para observar como que você fica depois, dá para observar como que você fica quando você tá com essa pessoa, ou que você faz quando você faz alguma coisa com ela. E o melhor que a gente tem a fazer é se afastar. Aí você pode falar, ah, mas não é tão fácil de se afastar de uma pessoa só porque você está falando ou só porque alguém está falando. Aí nesses casos também, às vezes você precisa procurar o psicólogo para conseguir fazer isso, tá? Porque às vezes a gente já está dependente emocionalmente num estágio muito, de uma forma muito comprometida, né? E aí você não vai conseguir realmente fazer isso sozinho. Aí você vai precisar de um psicoterapeuta ou de um outro profissional. Se vitimizar. Isso é uma prática que nos custa muito caro. Porque quando a gente se coloca em posição de vítima, a gente fica na passividade, né? Quando a gente está falando de enfrentamento de problemas. Por quê? A gente se colocando como uma vítima, a gente espera que alguém vai fazer algo pela gente, né? Alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai cuidar da gente, vai fazer algo por nós. E isso é muito ruim, porque a gente acaba anulando a nossa capacidade de resiliência, né? Capacidade de superar os desafios, as adversidades. Isso é muito ruim pra gente, porque a gente acaba acostumando. A gente tanto deve enfrentar o problema como aprimorar a forma que a gente encara ele, a forma que a gente vê. Isso sim faz sentido. A gente começar a olhar para esse problema, achar a solução e não ficar se fazendo de vítima e procrastinando a solução, ou ficar adiando e falar que não consegue, porque falar, eu sou vítima, aconteceu isso comigo e eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer aquilo. Isso é muito sério. Então vamos começar a enfrentar o problema de cabeça erguida e a gente tem capacidade sim. Se por acaso não estiver conseguindo, se por acaso for um problema muito grande, claro que aí vai necessitar novamente do psicólogo, né? Porque existem casos que você não consegue fazer isso só com as dicas que eu tô passando aqui, tá? Não se aceitar. Esse também é um problema que chega muito no consultório. Geralmente a autoaceitação, a baixa autoestima, tá tudo lá atrelado, né? Porque uma coisa leva a outra. E por que é muito difícil a gente se aceitar? Primeiro que nós vivemos num mundo onde impõe muitos padrões, né? A sociedade, a mídia, as pessoas, eles vivem dizendo pra gente o que é certo e o que não é, o que é normal e o que é anormal. A gente já tem esse parâmetro de falar, a pessoa bonita é aquela pessoa magra que tem peito, bunda e coxa grande. Agora você que é gorda, que você tem uns quilinhos a mais, você é feia. Então isso também ajuda muito a gente se comparar com os outros e se frustrar, né? E isso pode agravar também se a pessoa tiver depressão, se tiver ansiedade, isso agrava muito. O que a gente pode fazer se tiver com dificuldade de autoaceitação é fazer, por exemplo, tirar um dia para você e cuidar de você, se sentir bonita, sabe, fazer coisas, comprar coisas novas, falar assim, hoje eu vou no cabeleireiro, vou arrumar meu cabelo, vou fazer isso, vou comprar essa roupa que eu queria, trazer mesmo para sua vida, para sua rotina essas coisas que te deixam bonita, feliz, e aí com o tempo você vai aprendendo a se gostar, a se amar e se aceitar do jeito que você é. Outra coisa também é fazer atividades que você sabe que você é boa. Eu canto bem. Então começa a cantar, faz um canal no YouTube, as pessoas vão começar a ver isso e te elogiar e vai reforçar isso. Falar assim, nossa, a fulana canta bem, né? Você viu? Então ela vai começar a reforçar isso e automaticamente as pessoas que estão de fora te elogiando, você vai falar, poxa, todo mundo tá me elogiando, falando que eu sou bonita, que eu canto bem, por que que eu não acho isso? E aí você vai começar a pensar e falar, nossa, realmente, né? Isso é bem legal de fazer. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje, já dei o meu recado.
Espero que você tenha gostado do meu vídeo e que ele possa te ajudar de alguma forma, ok? Eu vou pedir para você deixar o like, ativar o sininho e falar para mim o que você achou, né? Deixar nos comentários ou se você tiver uma sugestão, uma crítica, tá? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima!